Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Goiás em Ação, o nosso podcast de informações aqui nessa emissora que sempre nos abraça e também pela internet. Obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha nesse momento pelo Spotify. Aproveita e manda o link no grupo da família, porque hoje o assunto é polêmico e o assunto que envolve cerca de 80% das famílias brasileiras. Pois esse número traz que 80% dessas famílias estão endividados. E você aí, tem algum tipo de dívida? Alguma conta a vencer? Como que estão as coisas no âmbito financeiro na sua casa? Para conversar sobre endividamento no Brasil e super endividados também, está aqui comigo na bancada, retornando mais uma vez com muita alegria, Dr. Leandro Borba Ferreira Nascente, advogado há mais de 20 anos, 15 anos aqui no estado de Goiás, militante da justiça. Seja bem-vindo, meu líder. Dani, eu que agradeço, quero dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse podcast, mais uma vez, tratando de um assunto de suma importância, um assunto que interessa a todos da sociedade, porque falar de endividamento e superendividamento é falar com todos da sociedade, porque afinal, quem é que não está endividado hoje? Classe média baixa. Eu não conheço nenhuma pessoa, pelo menos por enquanto não me vem à mente alguma pessoa que não esteja, pelo menos, endividado. Estou à sua disposição. Dados apontam que em outubro de 2025, a inadimplência dos endividados no Brasil chegou a 30,5%, apontando aí também que, além das dívidas, há também a inadimplência, deixando de pagar aquelas contas por problemas diversos, né? Para começar, por que tem tanta gente endividada no nosso país? Dani, a sua pergunta é excelente. Dados recentes mostram, né, que nós hoje temos no Brasil 80% das famílias que estão endividadas em 2025. E isso não é só questão, não é só o gastar demais. Há uma conjuntura de fatores aí que traz esse cenário. Nós temos a questão da inflação, temos a questão dos encargos fora da razoabilidade, questão de juros, taxa, correção monetária, temos os encargos totalmente desproporcionais, o crédito fácil, a cultura de consumo tóxico e também a questão da pós-pandemia. Aquilo que nós estamos vivendo hoje também é gerado em razão desse momento que nós vivemos. Ainda pagamos conta da época da pandemia. Da pandemia. Então estamos no momento de pós-pandemia. E é sempre bom lembrar que quando o crédito vira vício, o boleto vira sentença. Muito bem. Cultura do consumo tóxico. Quando a gente fala esse termo, muito pouco, inclusive, abordado nas salas de aula, porque se há endividamento, há ali também uma ausência de educação financeira eficaz para romper a barreira do endividamento e também, quem sabe, evitar chegar ao superendividamento, que nós vamos falar logo na sequência, mas nós precisamos compreender que é de fato uma cultura, pois nós estamos falando de mais de 80% das famílias do Brasil. Hoje, o cidadão, ele completa 18 anos, o primeiro passo, o primeiro objetivo dele é chegar em uma loja, abrir um crediário e se endividar. A cultura da dívida. Como que a gente vence isso, doutor? Esse é o consumo tóxico. E o que é o consumo tóxico? É a falta de informação a respeito do assunto, a falta de informação na questão financeira que nós passamos, né? Se você para você ter uma ideia, a pessoa, ela quer de toda forma contrair, avocar para si alguma obrigação que ela nem tem o mínimo discernimento do que vai gerar aquela obrigação. Ele não presta atenção na obrigação que ele está contraindo, na obrigação que ele está avocando para si, no contrato que ele assinou. Tem pessoas que sequer lêem contratos e vivemos sim uma cultura, um consumo tóxico, muitas vezes também impingido
pelos fornecedores, gatilhos de venda, né? Venda fácil, crediário. As vendas digitais facilitaram também com que as famílias se endividassem no Brasil? Demais. A questão das redes sociais, né? E a questão dos fornecedores terem em seus estabelecimentos já um banco, uma financeira dentro de determinado estabelecimento, tudo isso é levado em consideração. Você vai, por exemplo, comprar um carro, tem uma financeira dentro da concessionária. Você vai comprar determinado eletrodoméstico, tem uma financeira dentro dessa loja. Tudo isso contribui para esse processo que nós estamos vivendo, para essa triste realidade que é o endividamento no Brasil dos 18 anos até a fase adulta. Mas afinal, além de endividamento, o que é o superendividamento? Ou seja, o superendividado, sim, tem diferença? Tem diferença e é bom, excelente a sua pergunta, porque nós temos que diferenciar o endividamento com o superendividamento. O endividamento nada mais é do que quando você tem um passivo maior do que um ativo financeiro. O superendividamento, ele possui esse fator, esse elemento, passivo maior do que o ativo financeiro, mas ele é marcado porque há a violação de direitos fundamentais. Há uma violação de direitos, né, e de princípios constitucionais, princípios da dignidade da pessoa humana, princípio do mínimo existencial, princípio também da subsistência do cidadão e de sua família, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, ou seja, o conceito de superendividamento é muito alto e essa classificação ela é de muita importância porque ao analisarmos dados estatísticos, vem para nós de forma diferente. O número de endividados hoje no Brasil é 80% das famílias no Brasil. O número de superendividados no Brasil é de cerca de 12% a 14% da população. O superendividado é aquele que está à margem da pobreza bem profunda, aquele que não tem condições do mínimo existencial. Ele não tem o café da manhã, ele não tem o almoço e às vezes não tem a janta, que é o mínimo. E deve, e ainda deve. Muitos nem chegam a dever porque já estão numa situação totalmente adversa. É isso que acontece com o superendividado. É muito bom fazer essa separação porque as pessoas confundem, né? Não sabem dessa separação. E para quem faz prova de concurso público, é bom dar esse aviso a eles, porque eu já me deparei com questões de provas objetivas que faz essa separação de endividados e superendividados. Superendividados está totalmente à margem da sociedade. Não pode se esperar absolutamente nada dessa pessoa em termos financeiros. E ele tem duas opções: ou pedir emprestado para a família, e muitos partem, infelizmente, para criminalidade. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Buscar subterfúgios em agiotas, por exemplo. Exatamente. E acabar se comprometendo ainda mais a sua saúde financeira. Como nós falamos agora há pouco, há uma cultura do consumo tóxico. Então, esse consumo tóxico muitas vezes também é utilizado, entre aspas, para apagar um incêndio muito grande, como se fosse um pequeno balde de água em um incêndio em uma indústria de petróleo. Não vai controlar, não vai resolver, vai piorar a situação em muitas ocasiões. Doutor Leandro, agora eu preciso compreender, se nós estamos falando de uma gigante fatia da comunidade brasileira, como que o poder público, o poder legislativo e executivo tem atuado para proteger esses consumidores. Porque nós temos no Brasil o Código de Defesa do Consumidor e nós estamos falando de endividamento ocasionado por consumos. Então,
há uma proteção para esses consumidores? Há políticas públicas voltadas para isso? O que diz a Lei 14.181 de 21? E disserte isso para nós, para os nossos ouvintes telespectadores. Sim, olha só, Dani, interessantíssima a sua pergunta. O legislador ele foi muito sábio com a edição dessa lei. Essa lei foi editada em 2021, está em plena vigência. De fato, o Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, editou essa lei, né, atendeu os anseios da sociedade e tomou algumas providências emergenciais. As mudanças mais significativas que nós temos vieram em favor de consumidores e também em favor dos idosos. É o que prevê a lei. Em favor do idoso, nós podemos dizer que as mais importantes, né, que chama mais atenção, é que a legislação trouxe normas que visam a repactuação de débitos, que é muito importante, trouxe de forma expressa que deve se impor uma política de educação financeira e trouxe também a possibilidade do consumidor de vindicar pelos seus direitos, tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial. Na esfera extrajudicial, perante o próprio credor, que não resolve muito, e perante órgãos públicos, por exemplo, o PROCON. O PROCON tem feito um bom trabalho com relação a isso. Já na esfera judicial, o consumidor conta com o Poder Judiciário, seja o devedor ajuizando a ação contra o credor, ou seja, esse devedor se defendendo de alguma ação movida pelo credor. Então, o devedor ele ganhou instrumento para agir. Ele pode mover uma ação revisional contra o credor e tentar repactuar esse débito que ele tem, ou ele pode se defender numa ação movida do credor contra ele. Né? No caso, nos embargos, ele tem o direito de pedir a repactuação desse débito, retirando juros abusivos, pedindo parcelamento da dívida, num processo em que o credor moveu contra ele. Veja que há instrumentos aí para ele agir. O poder público tem ajudado muito e com relação ao idoso, a mudança mais significativa que nós observamos foi simplesmente aqui. Agora, pela lei, há uma obrigatoriedade de que outra pessoa acompanhe o idoso naqueles negócios jurídicos mais complexos. Eu vou te citar um exemplo, um financiamento bancário. Agora, a lei exige que uma outra pessoa acompanhe o idoso nessa negociação. E outra mudança que teve é que todo e qualquer contrato por ele assinado deve vir de forma clara, de forma precisa, objetiva e que ele entenda as cláusulas desse contrato. Isso foi de grande valia, porque antes eram geralmente contratos com letrinhas pequenas e com termos jurídicos que a pessoa não entendia. A lei manda corrigir isso. Essa é a proteção com relação ao idoso. Além do idoso, existe outra categoria também de consumidor que possa ser amparado por essa lei? Veja só que interessante, Dani. A lei fala que o sujeito protegido pela lei é apenas o idoso e apenas o consumidor. Está no texto legal. Sim. Mas o STJ, o STF e os tribunais de justiça espalhados pela Federação Brasileira já vem decidindo, já vem alargando a aplicação dessa lei para outras pessoas. Por exemplo, já tem decisões no sentido de aplicar a lei do superendividamento em favor do consumidor que tenha, por exemplo, 21 anos, ou seja, saiu do idoso. Para aplicar a lei, inclusive para aquele que está endividado e não super endividado, porque o endividado ele pode, com o tempo, passar a ser super endividado. Então, o Poder Judiciário, mediante decisões, ele trouxe essa brecha, né? Ele trouxe o quê? O entendimento de que essa lei pode ser utilizada para outros destinatários e não só para o idoso e para o consumidor.
Muito bem. Então, você falou que o endividado ele pode chegar a tornar-se um super endividado. Podemos elencar alguns fatores que levariam essa pessoa de um simples endividado a uma pessoa super endividada, precisando ali de ações emergenciais. Porque quando nós falamos em dívida, pelo menos com quem tem consciência, diga-se de passagem, nós estamos falando também de saúde emocional, saúde mental, porque tudo isso é impactado quando você está devendo e, abre aspas, não tem a condição de pagar aquela dívida. Quando você está inadimplente com determinado valor, com determinado serviço, financiamento, etc., você perde a sua paz naquele momento ali. Então, o que fatores podemos elencar que podem ser um sinal de alerta para levar uma pessoa endividada a ser um super endividado? Sim, excelente pergunta. Olha só, Dani, os fatores que levam ao super endividamento são vários. Nós podemos citar aqui o desemprego, inflação, queda de renda familiar, golpes financeiros, os chamados crimes cibernéticos e outros. Com relação à inflação, eu olhei, pesquisei, teve início a inflação em 2010, aí teve um pico, né, da inflação em 2020 e 2021 com a pandemia, e hoje nós vivemos os sintomas disso tudo, desse período pandêmico. E com relação à educação financeira, é um dado muito importante, porque a ausência de educação financeira, ela traz um problema muito grande para a sociedade. Eu vou te citar um exemplo, eu já vi, né, já presenciei pessoa que ganha um salário mínimo comprar um aparelho telefônico, eu vou falar, comprar um iPhone de 10 mil reais. Que é isso, Brasil? Um salário mínimo. Ele vai à loja, compra um iPhone de parcela em 40 vezes e compra lá um iPhone de 10 mil reais. Você tem uma pessoa aí que ganha 2 salários mínimos. Eu já vi pessoas comprarem carros de quase 100 mil reais. Deu vontade até de citar aqui eu tenho um primo que ele começou desse jeito. Hoje mora lá em São Paulo, no 15º andar de um prédio, só que ele é um case de sucesso do endividamento. Ele é um cara que prega que você tem que se endividar para você poder crescer. Sabe aquelas conversas de coach, né? Trazendo para esse âmbito educacional, porque nós estamos falando de educação financeira. O nosso programa hoje, para você que nos ouve, foi preparado com muito carinho, com muito amor, porque nós sabemos que nós estamos contribuindo com a sua educação financeira. Então, o meu primo, ele disse que sem dívida é impossível crescer. Até que ponto, doutor, podemos nos endividar pensando no progresso da nossa carreira profissional, do nosso empreendimento? Porque hoje, por exemplo, a pessoa ganha um salário mínimo, igual você citou, e eu conheço também, tenho parentes, inclusive, que já fizeram isso. Tô até com vontade de dizer nomes. A pessoa comprou um iPhone de 16 mil reais logo no lançamento. Mais caro do que o meu, que eu citei. Passou aquele negócio lá, o cartãozinho lá e mandou para frente. Só que a pessoa começou a empreender na internet e utilizar aquele equipamento como um ativo, como algo que traz lucro todos os meses. Então, ela já não ganha mais um salário mínimo, ela já tem um acréscimo de renda proporcionado por aquele bem que ela se endividou para adquiri-lo. O que a gente pode colocar que é saudável ou não saudável, um consumo tóxico nessa bandeja aí? No caso do seu primo, eu não vejo que foi um consumo tóxico, porque ele utilizou o que ele comprou como instrumento de trabalho. Ele melhorou a situação dele com esse instrumento de trabalho. Isso. Mas eu parto do pressuposto, que é o Leandro que está falando, que para ficar rico, a primeira coisa que você tem que fazer, que você deve fazer, é pagar as dívidas, né? Eu parto desse pressuposto, o que eu penso. Eu concordo. Né? Não tem como você ficar rico, né? Até desonesto, você ficar rico devendo, é até contraditório isso, né? Eu tenho isso como premissa. Mas o consumo tóxico é isso aí mesmo, é aquele consumo sem qualquer responsabilidade com o que vai acontecer. Muita gente, por exemplo, vejo muitos jovens e já vi pessoas mais de idade fazendo isso.
que ganha, por exemplo, X e ele gasta 3X. Né? Já virou hábito, ele já acostumou, virou uma cultura na vida virou uma cultura na vida dele, esse tipo de prática. O que eu não recomendo. Agora, o seu primo realmente é um case de sucesso, né? Infelizmente, parece uma exceção. Porque nós estou até aqui com o meu papel aqui, que traz dados alarmantes. Nós estamos falando de 80% das famílias do Brasil. Nós estamos falando aqui de 30,5% de inadimplentes em outubro de 2025. Agora, recente. Dado esse que continua em uma crescente. O brasileiro está adquirindo uma cultura de não pagar suas dívidas. Então, doutor, até que ponto eu posso me endividar? Essa é a pergunta. É péssima essa situação, porque uma vez um indivíduo endividado que passa a ser super endividado, ele causa um problema para a sociedade, para os seus pares, para seus familiares, né? Para sua família, para a família do credor, para a economia, para o mercado de consumo, para a sociedade como um todo, né? E é aquilo que eu te falei, né? E chega num momento em que ele tem duas vias. Ou ele vai viver de esmola, vamos dizer assim, né? De empréstimos com parentes e amigos, ou ele vai partir para o crime. Esse é o grande problema do superendividamento. Você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite e compartilhe o link com seus amigos. Para você que nos acompanha no YouTube, comenta aqui embaixo sobre a sua situação, sobre o seu entendimento sobre dívidas. Haja visto que nós levantamos um ponto aqui que muitos podem concordar ou não, né? Concordar. Então, naturalmente, você tem direito de expor a sua opinião, participando conosco, comentando aqui embaixo no YouTube. Doutor Leandro Borba está aqui conosco. Vou dar uma pausa na nossa conversa para falar com o meu querido ouvinte, telespectador, que quer aprimorar sua habilidade de falar em público. Você pode adquirir o nosso e-book Oratória aplicada para líderes. Basta acessar www.liderdaoratoria.com e fazer o pedido do seu livro. Se você prefere ele físico, se você, assim como eu, gosta de sentir o cheiro das folhas do livro, então você também tem a opção lá no site liderdaoratoria.com. Ficarei muito feliz em poder te atender, em poder te ajudar. Você que tem pretensões aí em empreender, ser político, tornar-se uma pessoa pública e quer aprimorar o seu vocabulário, a sua dicção, o seu raciocínio, essa é a sua oportunidade. Atenção, meus amigos de Catalão e região, Retífica do Perninha resolve o problema do seu motor. O seu carro está ficando na hora de subir a ladeira, fraco. Na hora de entrar a marcha, está travando, está fazendo barulho, coisa que assusta muita gente, né? Mas fica tranquilo, atenção, porque Catalão é o local onde fica a Retífica do Perninha, doutor Leandro. E lá você leva o seu veículo, faz toda uma análise técnica com os profissionais lá da retífica do meu amigo Perninha e vai resolver o seu problema. Se for preciso fazer a parte de cima, cabeçote, válvulas e etc, vai ser feito. Se for preciso fazer a parte de baixo, anéis, pistão, bronzinas, vai ser feito também, porque lá resolve o problema de fato. O carro entra lá fraquinho, parece estar precisando de umas vitaminas e sai roncando os motores na Retífica do Perninha em Catalão. Você pode pesquisar nas redes sociais Retífica do Perninha, entrar em contato e fazer o agendamento do seu atendimento. Obrigado pelo carinho da sua audiência que nos acompanha também pelo rádio, nos ouvindo através do rádio Serra das Areias FM, parceiro desse programa. Obrigado pelo carinho da audiência de todos em Aparecida de Goiânia. Que alegria poder compartilhar com vocês conteúdo de altíssimo nível. Aqui na bancada hoje recebendo o Dr. Leandro Borba Ferreira Nascente. Dr. Leandro, estamos falando sobre endividados. Já trouxemos aqui dados técnicos, dados do IBGE, do Conselho Nacional do Consumidor, dos órgãos de defesa, falamos da lei que protege o consumidor, mas se há 80% de famílias endividadas e cerca de 30,5% de inadimplentes em outubro de 2025, isso significa prejuízo também para alguém que deixou de receber. Então, como que funciona o credor nesse momento de inadimplência?
existe legislação que pode resguardá-lo? O que fazer? Uma pessoa pode ser presa por não pagar uma dívida, doutor Leandro? Dani, excelente pergunta. Não existe no Brasil, em regra, não existe prisão civil por dívida, né? Não existe, salvo, evidentemente, dívida de alimentos. E no caso, trazendo para uma linguagem mais popular, a famosa pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Deixou de pagar a pensão, é cadeia. É cadeia mesmo. E é mais rápido do que um outro crime. É rapidão. É ligeiro. Tem que justificar, e se a justificativa não for plausível, vai... Cadeia. É cadeia mesmo, vai preso mesmo. Agora, com relação ao credor, Dani, boa pergunta a sua. O credor também é protegido, né, evidentemente. Agora, o que eu deixo aqui aos credores sensatos é que eles ajam de boa fé, que eles renegociem, né, na medida do possível, a dívida com o devedor, e essa renegociação ela deve ser feita de forma mais humanizada, deixando maiores parcelas e uma condição melhor para o devedor poder pagar, porque é melhor pagar parcelado do que não receber, né? Melhor demorar para receber do que não receber. E eu digo a ele também para que ele compareça às audiências de mediação, porque se o devedor ajuiza a ação contra o credor e há essa oportunidade de fazer a mediação, não perca a audiência de mediação no Poder Judiciário, mas ele é protegido. Ele tem o direito de ajuizar uma ação cobrando o devedor. Agora, tem uma questão aí. É muito melhor fazer um acordo do que tentar na justiça fazer, né, judicializar esse conflito, porque se o devedor não tiver bens a serem escutidos, a pessoa, o credor, ele vai nadar e morrer na praia. Então, pelo que eu entendi, se eu tiver uma casa e eu for um endividado, inadimplente, e o credor me ajuizar uma ação e eu alegar que não tenho dinheiro para pagá-lo, a justiça pode decretar a penhora dessa minha casa? Não, aí nesse caso, Dani, a casa ela é bem de família, ela é protegida por lei especial, se for a única casa que você tem. Certo. Então, o devedor, ele tem a casa dele, se for única, ela é tida como bem de família, protegida por lei especial. Certo. Então, essa casa não será penhorada. Mas se eu tiver um carro, então mudando o exemplo... Aí, se tiver, por exemplo, duas casas, aí então uma é de família, a outra já não é. Se ele tiver uma casa e um carro muito bom, o carro já pode ser penhorado. Se ele tiver a casa que é bem de família e tiver dinheiro na conta, a justiça vai bloquear as contas e vai chegar até o dinheiro dele, vai bloquear esse dinheiro para pagar o débito dele. Então, acontece isso. Acontece do devedor não ter nada em dinheiro, né? Não ter veículo e ter apenas a casa dele. Mas a casa dele é bem de família, é protegida legalmente por lei especial como bem de família. Então, de que adianta o credor correr atrás desse devedor e depois morrer na praia, né? Porque vai chegar no momento de execução do processo, um momento de cumprimento de sentença. Ele ganhou o processo principal, aí vai para o cumprimento de sentença. Na hora de expropriar os bens, onde estão esses bens? Um bem já é protegido, que é o bem de família. Que é o bem de família. Que é a única casa que ele tem. Então é muito melhor para o credor, é muito melhor para ele fazer um acordo com o devedor, né, parcelar e receber, do que chegar nesse momento, do que de repente ficar com uma sentença, andando com uma sentença na mão e não receber o débito, porque isso pode acontecer, não é? Entendi. Doutor, e em relação ao CNPJ, se eu sou ajuizado, eu não tenho bens declarados, só o bem de família, que é a minha casa, porém a minha empresa, o meu CNPJ, que eu sou representante, a minha pessoa jurídica, possui bens, carro, produtos, valores em conta. Esses valores podem ser penhorados pela justiça? Sim, nós temos a figura hoje do... Mesmo a dívida sendo na minha pessoa física? Sim, olha só, nós temos a figura hoje da desconsideração da personalidade jurídica.
Então, nós temos duas situações aí. Se a dívida for da empresa, né, você pode dever como pessoa física e pedir a desconsideração da personalidade jurídica reversa para chegar na sua empresa. E pode ocorrer o contrário também. Às vezes a empresa deve e você, pessoa física, não. Então você pode também pedir a desconsideração da personalidade jurídica para chegar onde tem o bem, porque determinado bem pode estar escondido com a pessoa física ou com a pessoa jurídica. Então há esse instituto previsto expressamente no Código de Processo Civil brasileiro. A desconsideração da personalidade jurídica, ela própria e ela imprópria. A imprópria é a que a gente chama de reversa. Muito bem, entendi. E por falar em pessoa jurídica, essa pessoa jurídica pode pedir a proteção da lei em caso de dívida, do superendividamento, por exemplo, já que a empresa também pode dever, não só a pessoa física? Veja só, Dani, a lei é expressa em dizer que não pode ser utilizada para tutelar direitos da pessoa jurídica. Essa lei ela foi editada para proteger, para tutelar direitos de pessoa física, pessoa natural, de pessoas vulneráveis, que o legislador escolheu como tal o consumidor e o idoso. A pessoa jurídica já tem um estatuto, já tem um regime próprio de proteção. Nós temos a lei de falência. E na lei de falência nós temos o Instituto Recuperação Judicial, que já é uma proteção da pessoa jurídica, da empresa, não é? Então, não cabe aplicação dessa lei, pelo menos por enquanto, porque muda muito, né? Os tribunais mudam muito, mas por enquanto não há proteção da pessoa jurídica invocando essa lei para essa proteção, né? Mas o fato é, até bom dizer isso, que a jurisprudência vem alargando, né? Vem alargando a aplicabilidade dessa lei, mas para outras pessoas, como eu disse antes, os endividados e as pessoas que não são idosas. É bom registrar isso, né? Estou conversando com o Dr. Leandro Borba Ferreira Nascente, advogado, experiente na causa, uma pessoa que é meu amigo, é milionário também, entende do que nós estamos falando aqui sobre endividamento, sobre reenriquecimento, porque o Brasil é assim, a gente está cheio de endividados, porém o Brasil, eu acredito muito no progresso desse povo que luta, que batalha diuturnamente, e a gente sempre ouve dos endividados, principalmente, uma situação que pode ser fato ou pode ser mito. E o doutor Leandro vai explicar agora para nós se a dívida ela possui um prazo de validade. Por exemplo, eu devo em determinado estabelecimento, daqui 5 anos essa dívida expira e ele não pode mais me cobrar. E tem que me tirar dos órgãos de proteção como o SPC e Serasa. Isso procede, doutor Leandro? Procede. Nenhum direito no Brasil ele é ad eterno. Nenhum direito, né? Nem no âmbito criminal, nem no âmbito civil. Com relação a dívidas, elas prescrevem. Aí temos vários prazos de prescrição. E temos o Instituto da Prescrição e temos o Instituto da Decadência, né? Então, vamos falar de prescrição. A dívida prescreve geralmente em 5 anos. Então, passou os 5 anos, basta fazer um pedido no Poder Judiciário e pedir para que o juiz declare por sentença que a dívida está prescrita e que automaticamente ele determine que se retire o nome daquele endividado dos órgãos de proteção ao crédito. É necessário fazer essa apelação para o juiz. Isso, se o credor não fizer, deve ser pedido ao Poder Judiciário e o juiz, através de uma sentença declaratória, deve declarar a prescrição e determinar que se retire o nome da pessoa dos órgãos de proteção ao crédito. Eu já vi casos de pessoas que devem alimentos, famosa pensão alimentícia, e durante o julgamento, e eu acompanho sempre de perto o Poder Judiciário, do qual eu tenho muito carinho, quando não estão militando, é um ambiente muito bacana, e eu inclusive recomendo para os meus ouvintes, telespectadores, acompanhem TV Justiça, acompanhem os julgamentos que são públicos, que são divulgados por essas TV e também nos canais do YouTube das comarcas. Isso é muito importante para que a gente fique antenado, atento sobre o nosso direito.
Diz, né, o doutor Leandro já trouxe isso em outro programa, que o direito ele não socorre a quem dorme, né, doutor Leandro? Então nós precisamos estar acordados para saber o que reivindicar. Doutor, eu já vi em situações que o indivíduo, o pai, ele alega não ter condições de fornecer um aumento no alimento, na pensão alimentícia. Ação revisional de alimentos. Exato, e uma ação revisional de alimentos. Já tinha um valor e o filho quer que sobe, né? Contudo, o advogado preparadíssimo da parte da mãe apresenta evidências de comportamentos de consumo tóxico desse pai. Todo final de semana em boate, todo final de semana consumindo, expondo isso nas redes sociais, etc. O juiz olha esse comportamento e declara, sim, um aumento na pensão, declara uma revisão nesse alimento. No âmbito de dívidas, sem ser essa dívida de pensão alimentícia, acontece também essa análise de comportamento do devedor? Acontece, Dani, acontece sim. O juiz é muito sagaz, né, e muito proativo, principalmente os magistrados do estado de Goiás. Aqui em Goiás eu tenho experiência, né? São magistrados que merecem nosso respeito e nosso elogio, né? São pessoas proativas, né? São preparados. Então o juiz ele sempre vai observar, sim, à luz do caso concreto, ele vai observar as particularidades daquele caso que se aportou, que se chegou até ele, vai observar a boa-fé dos protagonistas dessa relação jurídica material, que é o credor e o devedor, vai observar também os requisitos de validade do negócio jurídico. O que significa isso? Requisitos de validade. Para um negócio ser válido, é necessário que se tenha um agente capaz, um objeto lícito e uma forma prescrita ou não vedada em lei. Então, se não tiver um desses três elementos, há vício aqui com relação ao requisito validade. Então, esse negócio jurídico entabulado com essa pessoa, ele é inválido. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa aparentemente normal, tem problema mental, vai na loja e faz a compra. Faz um débito aí de 5 anos para pagar em 5 anos. Sim. Se descobrir que ele tinha problema mental quando ele fez aquela compra, tá faltando um elemento aí. Qual elemento? Agente capaz. Ele não é capaz. Eita! Então, é inválido esse negócio. A dívida, então, é inválida. É inválida. Então, cabe à família dessa pessoa de alegar isso em juízo e comprovar isso em juízo, que não havia agente capaz. Então, temos que ter agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Mas, além disso, o que eu acho mais importante, gosto de falar sobre isso, é a questão dos defeitos do negócio jurídico. Então, o juiz observa também se há casos de erro, dolo, coação, tem o estado de perigo, vício, se tem simulação, fraude a credores. Nessa situação, nós estamos diante de defeitos do negócio jurídico. E qual que é a consequência? A nulidade do negócio jurídico. Eu vou te dar um exemplo, só um exemplo rápido de estado de perigo. Você está viajando daqui para São Paulo de carro. Certo. Meia-noite, chovendo, só tem uma cidade pela frente, você chega no hotel para hospedar meia-noite e não tem outra cidade por perto. Sim. Suponhamos que a gasolina esteja acabando e você precisa hospedar naquele hotel, num hotel de uma cidade próxima. Uhum. E você só acha uma cidade e você só acha um hotel. Os outros hotéis estão lotados. Você só acha esse hotel. E a pessoa do hotel te cobra R$1.000 para você passar da meia-noite até 6 horas da manhã, porque você vai sair 6 horas da manhã. Te cobra R$1.000 de hospedagem. Vamos colocar R$2.000. Vamos exagerar mesmo. Uhum. Esse é o estado de perigo. Você não tinha opção. Você estava num estado de perigo. Porque se você não parasse ali, você estava na iminência de correr certo perigo. E é relevante esse estado? É relevante porque você faz o negócio naquele momento porque você não tem opção, mas depois você pode ajuizar uma ação anulando esse negócio jurídico que foi feito e pedindo, inclusive, indenização por danos morais, danos materiais, e pode pedir a nulidade
desse negócio jurídico. E cabe indenização. Indenização por danos morais, materiais, porque qual ato que ele praticou aí? O estado de perigo, porque você não tinha opção. Ou você parava ali, ou você corria risco. É um exemplo de defeito do negócio jurídico. Lesão ocorre demais. A lesão ocorre da seguinte forma: vamos colocar um ar-condicionado. Um ar-condicionado, você vai até a loja e quer um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Certo. Né? Ele te vende um de 9 mil e fala para você que é de 12. Você chega em casa, abre a caixa, pagou de 12. Chega em casa, abre a caixa e verifica que ele te induziu a erro. Então, qual que é o negócio jurídico aí? Né? Lesão, no caso. Houve lesão, houve dolo, né, por parte dele. O erro não. No caso do erro, o erro ocorre com você. Você erra. Quem compra erra. Agora, no caso da lesão, quem cometeu o ato foi o outro. O outro te induziu ao erro. A parte mais frágil é o consumidor. É o consumidor. Então, qual que é a consequência desse ato? A nulidade do negócio jurídico e suas consequências. No caso, ação indenizatória, a anulação desse ato, né? E temos vários casos, né, que nós podemos citar. Nesses exemplos que o senhor citou, eu vejo que acontecem demais, mas às vezes por falta de informação, até mesmo por falta de disposição de ir atrás do seu direito, acaba se deixando passar e vira-se uma cultura do errado, igual você falou. E deixa eu te falar um detalhe importante aqui. Nós temos o erro, dolo, coação, estado de perigo, simulação e fraude a credores. Todos eles, quase todos eles, são prescritíveis. Eles prescrevem, menos um deles. Qual? Simulação. A simulação não prescreve. Descreva a simulação para nós. A simulação é nós dois simularmos algum negócio jurídico e trazer prejuízo para a terceira pessoa. Vamos simular, por exemplo, que você comprou meu carro. Certo. Entendeu? A gente simula que você comprou meu carro para que um credor meu, por exemplo, não chegue até meu carro. Há uma simulação entre nós dois. Eu já vi. Nós só simulamos uma situação de compra e venda. Transferiu para o meu nome. Transferi para o seu nome. Eu virei uma laranja. Você virou uma laranja e a simulação não prescreve. O restante toda e qualquer espécie de defeito do negócio jurídico é prescritível, menos a simulação. A simulação não prescreve. Muito bem explicado, inclusive. Uma aula de direito aqui no podcast Goiás em Ação. Doutor Leandro é sempre bem preparado. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta. Pode parecer uma pergunta muito infantil, muito boba, simples, porém nós precisamos colocar ela na bancada para acrescentar a essa nossa conversa uma profundidade ainda maior. Por que o judiciário entra nesse assunto? Boa pergunta, Dani. É o seguinte, o Poder Judiciário, ele sempre entra em cena quando as partes não conseguem chegar num consenso. Quando não há consenso entre as partes, quando há um conflito lá patente ali naquele caso, cabe ao Poder Judiciário agir por meio de leis já pré-editadas, através da lei, né? O papel do Poder Judiciário é aplicar a lei ao caso concreto. E o Poder Constituinte originário, aquele que elaborou a Constituição, deixou claro em dizer na Constituição Federal que o Poder Judiciário, ele detém exclusivamente o monopólio da jurisdição no país. Então, ele mantém esse monopólio. Somente o Poder Judiciário tem o poder de decidir e dirimir conflitos na sociedade. Então, cabe a ele, né, decidir esse conflito. Agora, é lógico que nós temos que falar também dos equivalentes jurisdicionais, né? Nós temos a autotutela, nós temos as cortes arbitrais, que não estão no âmbito do Poder Judiciário. Mas quem diz sempre a última palavra é o Poder Judiciário no Brasil. E com relação a esse assunto específico, né, da lei, dessa lei em específico, o Poder Judiciário tem sido muito proativo, né? Ele vem agindo
há muito tempo. Vem protegendo, vem zelando pelos direitos fundamentais, que é muito importante, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do mínimo existencial, o princípio da subsistência do cidadão e da sua família, vem punindo o abuso do fornecedor, vem reduzindo encargos abusivos, juros, taxas, atualização monetária, e vem facilitando a repactuação, né, ajustando o débito ao perfil do consumidor. E a tendência é essa mesmo. E uma coisa que eu acho muito interessante, Dani, em dizer, é que tem consumidor que necessita de tratamento psicológico, porque ele tem uma compulsividade em gastar. Não sei se você já viu essa situação, né? Então ele vai pro shopping fazer um simples passeio e sai de lá devendo aí 10 mil, 20 mil, 15 mil reais. Ele vai para fazer uma coisa e faz outra. Problema de saúde, É né? um problema de saúde. Então o Poder Judiciário, ele observa tudo isso, né? Ele olha. Eu já vi casos do Poder Judiciário, de juízes, verificarem esta questão e de propor para aquele devedor procurar ajuda com um psicólogo, né, para tratar daquele assunto específico, aquele assunto que vem gerando problema tanto para essa pessoa, para esse consumidor, quanto para toda a família e para a sociedade em geral. Eu vejo uma ação conjunta, né, do legislativo com o judiciário aí nessa proteção desse consumidor. Sim. Inclusive, por que essa preocupação do legislativo com os superendividados? Por que há uma preocupação tão latente em relação a essas pessoas que estão devendo até a alma, como diz na minha terra? Sim, é verdade. Eu vi aqui, no caso da edição dessa lei, uma ação conjunta, não foi nem conjunta, uma ação muito proativa do Poder Legislativo em editar a lei e o Poder Judiciário vindo complementar essa lei, aplicando, né, o dispositivo legal a outros casos. Agora, com relação ao Poder Legislativo, esse assunto é um assunto multidisciplinar. É um assunto que traz problemas sociais, econômicos, etc, 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 né? E traz problema para a sociedade como um todo, traz problema para o devedor, para sua família, para o credor, para sua família, para a economia, para o mercado de consumo. Enfim, é um assunto que pega todo mundo. E uma hora ou outra a sociedade será cobrada por isso. Não pense aquele que vê o super endividado e vira as costas para ele com uma ajuda. Não pense essa pessoa que isso pode revirar contra ela no futuro, porque esse super endividado pode muito bem, de repente, partir para o caminho do crime. Quem sabe essa pessoa que não ajudou esse super endividado naquele momento, no futuro, ele vire uma vítima. Isso tem que ser levado em consideração, né? Eu penso dessa forma. Muito bem. Doutor Leandro, sempre uma honra muito grande. Você sabe que eu fico muito feliz em conversar com Vossa Excelência aqui no programa, nos nossos projetos que você nos acompanha sempre, do Goiás em Ação. Só fazer mais uma pergunta para nós concluirmos a nossa conversa. A nossa produção já fez um sinal ali. Em relação às dívidas, já que ela prescreve em 5 anos, por que eu devo pagá-las? Aí é questão de imperativo de consciência. Isso é questão de imperativo de consciência. Por quê? Porque ela já não é mais exigível, Tânia. Se prescreveu, só paga se quiser, né? Isso é muito importante você ter falado, porque antes, olha só, o que acontecia? A pessoa ingressava em juízo e o juiz reconhecia a prescrição de ofício. Ele fazia de ofício, ele fazia, não, tá prescrito, e já matava o processo ali. Hoje ele já não faz mais assim, com o advento do CPC 2015, ele não pode fazer isso mais. Por quê? Porque ele tem que dar a oportunidade para o devedor para ver se o devedor quer pagar a dívida. Ele quer dar a oportunidade para o devedor para ele decidir. Porque tem devedor que quer pagar a dívida. É uma relação de boa fé. De boa fé. Torna-se uma obrigação natural e não jurídica.
Você só paga se quiser. Entendeu? Obrigado pelo seu carinho de vir em nosso programa e tirar esse tempo especial. Sei que o senhor está lotado, a sua agenda, e mesmo assim veio nos atender. É sempre uma alegria. E volte sempre. Os nossos microfones, as nossas câmeras estão abertas para o seu escritório, né? Para a doutora Carolina. Um abraço, um beijo no coração, doutora Carolina, e toda a sua família. E quando você tiver disponibilidade, volte mais vezes. O Danilo, que aproveita a oportunidade, obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você e trazer informação, né, através desse canal tão importante para a sociedade em geral. Espero que a sociedade, que você que está nos assistindo, tenha entendido do assunto e fiquem à vontade. Qualquer coisa podem fazer contato por meio do meu Instagram. Meu Instagram é @Borba e Nascente Advogados. Só fazer contato por lá. Se remanescer alguma dúvida a respeito desse assunto, estarei à disposição. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para mais informações, você pode acessar www.goiasemação.com.br. Você quer sugerir alguma pauta? Entre em contato pelo Instagram, @Goiás em Ação TV. Até o próximo programa, se Deus quiser.